Agora sim, gente, começando oficialmente, então. Bom, então, de novo, boa noite a todas, todes presentes. É muito bom, estou muito feliz de estar aqui. É uma grande responsabilidade, né, existir no mesmo tempo e espaço que artistas que eu admiro e pessoas que eu admiro. Monique e Dari, são duas delas, então é uma honra estar aqui. Bom, vou falar um pouquinho sobre o coletivo, né, que é o coletivo Artistas Latino-Americanos, que a gente apelida de ARLA. Ele foi criado para disseminar o conhecimento sobre a produção de arte, né, de artistas dentro desse recorte, né, da chamada Latinoamérica, né, tornando essas produções mais acessíveis e mais presentes, né, no nosso cotidiano, buscando desmantelar, né, um trabalho por vez, uma artista por vez, essas referências, né, totalmente eurocentradas que a gente ainda vê presentes tanto no universo da academia quanto no universo do, do popular, por assim dizer. E a gente acredita que isso delimita as nossas experiências e por isso a gente quer trazer para perto essas produções desse recorte, né, de artistas para o espaço de pesquisa, de reflexão, e entendendo que a gente está criando, né, história também aqui nesse tempo, nesse espaço, né, e também quando a gente reolha para o passado. Então, né, mais uma vez uma honra, gratidão Bruna, gratidão Lígia, pela presença, né, de vocês aqui, significa muito, é muito importante. Como a Monique tinha falado antes da gente iniciar a gravação, esse é o primeiro bate-papo Arla com a nossa primeira convidada, Dari Martial, gratidão por estar aqui conosco. Bem, eu vou passar então a palavra para Monique e depois para Dari. Então, boa noite, gente, novamente. Eu sou Monique. A gente pensou em fazer uma audiodescrição, assim, em breve, né? Depois, se quiseres fazer também. Bom, eu sou uma mulher cis, de pele clara, olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros, levemente ondulados, na altura dos ombros, e com uma mecha verde do lado esquerdo. Eu uso uma blusa preta, e atrás de mim tem um armário branco e um fundo fotográfico. O bate-papo de hoje, então, ele conta com a presença da Dariane Martiol. Eu vou ler aqui uma mini bio dela, para vocês saberem um pouquinho mais antes da gente começar. Ela é artista visual, mestre em processos artísticos contemporâneos no PPGAV, UDESC, e em breve doutoranda. A Dari acabou de ser aprovada para o doutorado. É bacharela em pintura e licenciada em filosofia. Em 2022, participou do 32º Programa de Exposições do CCSP e, em 2023, foi artista residente na segunda edição do Fórum de Foto Performance. Suas produções transitam entre diferentes linguagens, apostando no erotismo como gesto político de reafirmação da vida. Atualmente, ela mora em Coronel Vivida, no Paraná, onde trabalha em parceria com a Dair Martiol, sua mãe. Então, a Dari tem aproximadamente 20 minutos para falar, e depois a gente abre para conversa, mas quem preferir também pode enviar pelo chat perguntas que depois a gente repassa. Então, muito obrigada mais uma vez a todos que estão aqui, por aceitar também nosso convite, Dari, obrigada mais uma vez, e boa apresentação. Obrigada, boa noite. Boa noite, agradeço o convite, assim, obrigada por ser a primeira convidada e obrigada por quem está ouvindo. Agradeço, fico feliz, é sempre muito prazeroso e muito desafiador falar sobre o trabalho, assim, porque embora eu já venha pesquisando faz um tempo, sempre vem coisas novas e às vezes uma palavra que foi usada diferente já traz novos significados, muda muita coisa, né? Eu acho que essa pesquisa em processos, que foi o meu mestrado e vai ser o doutorado também, ele traz muito isso, né? A gente navega dentro do próprio processo de pesquisa, dentro da própria produção, então cada vez que fala diferente, né? E tem eu sou muito dos jargões, assim, ultimamente estou cada vez pior, mas tem uma frase que fala assim, o primeiro ouvido é o nosso, né? Porque é o que está mais próximo da boca, então, assim,
cada vez que eu falo, eu sempre penso isso, assim, de que eu também estou ouvindo isso, né, e essas falas são ressignificadas, assim, então reforço, assim, o meu agradecimento por esse convite, essa oportunidade de estar aqui. E aí eu montei uma apresentação, inclusive coloquei bastante texto, assim, para eu, bem organizado, né, para eu ler e não devagar muito, assim, na fala, mas agora é aquela hora que bate a vontade, assim, de, vamos trocar uma ideia, né, vamos conversar, assim, porque parece que é mais gostoso, né, é mais gostoso, na verdade. Eu montei um PowerPoint, então vou apresentar um pouco desse meu processo, e eu defendi a dissertação do mestrado há 10 dias, foi dia 3, exatamente 10 dias, então foi um texto literário, eu escrevi um texto literário sobre o meu processo, então peguei poucas coisas ali, mas mais para dar uma contextualizada. O meu trabalho ele é autobiográfico, digo que ele está no campo da autoficção, e tenho trabalhado bastante com escrita também. Então, vou compartilhar um pouco do meu processo, algumas imagens, e do contexto, né? Porque como ele é autobiográfico, então eu acho importante eu contextualizar qual é esse lugar desde onde eu falo, né? Então, eu vou compartilhar. Teve uma notícia aqui que estava um anúncio, um iconezinho levantou falando que eu estava com a conexão instável. Aqui apareceu normal para mim, tá Tá, tudo certo. qualquer coisa me envia pode enviar pelo WhatsApp, por favor. Pode deixar que eu te aviso, Dari, mas tá tudo certo. Abriu a tua apresentação aqui, só falta deixá-la em tamanho maior. Aí, Aí, perfeito. né? Então, Autorretrato em Familiar é o nome do projeto que eu desenvolvo com a minha mãe. Aqui eu tinha colocado uma declaração de artista e a mini bio, mas Monique já comentou. Então, a minha pesquisa ela adota uma abordagem transdisciplinar e ampla experimentação estética e tecnológica. Eu tenho um tema, e aí eu não sigo nenhuma técnica ou linguagem específica. Assim, eu me oriento por esse tema, e cada ideia, cada projeto que eu começo, eu busco uma materialidade, uma forma de trabalhar ele que eu acho mais adequada. Então, assim, eu transito entre diferentes técnicas: cerâmica, pintura, bordado, crochê, fotografia, vídeo, performance, técnicas digitais, bordado digital, inteligência artificial. Conforme as coisas vêm, assim, eu vou pegando, vou usando. Adoro conhecer, experimentar possibilidades novas, estéticas. Então, assim, investigando o erotismo e sua dimensão política, enfatiza a importância de descolonizar o inconsciente e tornar a vida ativa no mundo para gozar de uma existência autêntica. Esse descolonizar inconsciente, ele vem do que a Sueli Ronick fala no livro Esferas da Insurreição, Notas para uma Vida Descafetinada, sobre a necessidade que a gente tem de assumir os próprios desejos, né? Essa vida autêntica é uma vida pautada no autoconhecimento, e entender o que é desejo meu e o que é um desejo colocado pelas mídias, pela família, pelo inconsciente colonial capitalístico, né? Então, nesse sentido. E aí, então, trabalho em parceria com a minha mãe, a Daí Marchol. Hoje ela tem 71 anos, e a nossa produção inclui fotografias, crochês, poesias e pinturas. Juntas exploramos os conceitos de família, maternidade e envelhecimento. Então, eu moro em Coronel Vivida, sudoeste do Paraná, tem 23 mil habitantes aqui, quando eu nasci, e eu nasci em 88, tenho 35 anos. Quando eu estava começando a montar a apresentação, fiquei pensando sobre como eu amo a prática artística, assim, me sinto extremamente realizada em produzir. Eu levanto 4h30 todos os dias, porque eu quero levantar, porque eu adoro acordar. Tipo assim, realmente a prática artística é algo que me dá muito tesão, que me, assim, amo muito. Mas esse trabalho que eu faço com a minha mãe, eu entendo que ele é muito mais pelo incômodo do que pelo amor. E aí eu trago uma poesia. Há 2 dias que percebo as minhas mãos trêmulas. Talvez seja esse medo trancado na minha garganta que tem feito meu corpo estremecer. Não posso te contar dos assombros que têm tomado os meus sonhos, nem da angústia que sinto ao pensar no que está se aproximando. Porque agora, embora você seja minha mãe, já estamos em uma condição de que sou eu quem precisa te preservar. Acho que essa troca de lugares é uma das coisas mais tristes da vida. Nada tem de justo. Eu sei que parece simpático dizer que mãe deveria ser eterna, mas é óbvio que isso é um absurdo. A distância é a mãe das idealizações.
e a morte é a distância eterna. Então, é mais fácil para uma órfã falar sobre valorizar a mãe. Qual será a mãe a quem nos referimos ao desejar para ela a eternidade? É provável que seja aquela que nos acolhe, que sorri e nos ampara, aquela que acerta o nosso nome quando fala conosco, aquela que entra e sai sozinha do banheiro, aquela que chora escondido, que lembra de desligar o gás, aquela que limpa a sujeira que faz, que não se engasga ao se alimentar, aquela que talvez nunca tenha existido, mas que por uma licença poética habita nossa imaginação depois que a mãe real morre. Então, com o início do isolamento social, em março de 2020, eu precisei retornar à cidade onde eu nasci. Após anos morando em Curitiba, deixei a capital do Paraná para voltar à casa da minha mãe, que morava sozinha. Conviver com Dona Dair Martial de Souza nunca foi fácil. Mãe solo, estudou até a terceira série do ensino primário, cresceu na roça e aos 22 anos veio para a cidade trabalhar como empregada doméstica. Nasci em 1988. Minha mãe estava com 36 anos. Na época, era uma idade considerada avançada para uma primeira gestação. Cresci ouvindo minha mãe dizer que a vida dela só teria sentido se ela pudesse formar uma família, que seu sonho era ter uma filha para acompanhá-la na velhice. Entre seus 3 irmãos, Adair Martial foi a única mãe solteira. Nunca se casou e teve uma relação aberta com meu pai, uma pessoa não hétero cis normativa, com quem sempre convivi, mas que não me assumiu legalmente por não querer uma filha mulher. Minha mãe nunca contestou, pois ela tinha plena consciência de que a filha era um desejo dela. Que eu fosse obrigada a cuidar da minha mãe na velhice era uma ideia extremamente dolorosa para mim, porque nós não éramos amigas. Não havia intimidade entre nós. Além disso, nunca desejei voltar a morar na cidade onde cresci. Eu morava em Curitiba e estudava pintura quando, em março de 2020, a pandemia me obrigou a voltar para a casa da minha mãe, que estava com 69 anos e vivia sozinha no interior do Paraná. Naquele período, eu estava pensando na representação do matricídio como metáfora do rompimento com as expectativas parentais. Então, decidi fazer uma pintura com esse tema e, para ter uma imagem de referência, pedi que minha mãe posasse comigo. Ela aceitou e aquele foi um momento catártico. Nós, que não ficávamos peladas na frente uma da outra, de repente, diante da câmera, experimentávamos o toque dos nossos corpos nus. Ali, aflorou uma intimidade que me fez perceber que toda dor e repulsa existentes entre nós poderiam ser superadas, que guiadas pela arte poderíamos recriar nossos laços e construir algo juntas. Foi nesse contexto, então, que surgiu o projeto Autorretrato em Familiar, no qual registramos os nossos corpos no espaço doméstico, explorando temas como o erotismo, o envelhecimento, a performatividade de gênero, a maternidade e os ideais impostos sobre o amor incondicional e a responsabilidade filial. Então, quando teve essa primeira fotografia que a gente fez, que era uma referência para uma pintura, né, do matricídio, e aí rolou toda essa proximidade, toda essa intimidade, o primeiro ensaio que a gente fez foi, não esse, mas foram essas sequências de fotografia, mas como eu não fotografava e não entendia, assim, como que era um ensaio, as questões técnicas, ele ficou muito ruim. E aí, no início do ano passado, eu refiz, e ele foi selecionado no edital do Centro Cultural de São Paulo. E aí, então, participamos de uma exposição com essas fotografias e uma peça de crochê. Então, aí ela já estava com uma etiquetinha lá com o nome dela enquanto artista, né? Porque o crochê foi uma peça que ela fez. E aí, depois desse ensaio, a gente começou a fazer um monte, porque eu ficava alucinada, tinha muitas ideias, mas nessa pegada de filicídio, a primeira imagem, então, foi o matricídio, né? E nessa pegada do filicídio, a gente seguiu com um outro ensaio que foi na horta, no espaço fora, aqui no mato que tem aqui no final da rua, mas fora esses ensaios, todos acontecem dentro de casa, no espaço doméstico.
Autorretrato em familiar começa com a morte da mãe, a morte da velha mãe, a morte da mãe velha, a morte da mãe pobre, a morte da pobre mãe, a morte do velho ideal de mãe. Se na psicanálise fala-se tanto na morte do pai, acredito que muitas vezes matar a mãe seja fundamental para ressignificar a relação com a maternidade. Quanto ao título do projeto, inicialmente pensei em autorretrato porque eu era articuladora de toda a cena e considerava relevante deixar claro que não havia presença de uma terceira pessoa no clique. Era um processo envolvendo apenas mãe e filha. Hoje tenho outras perspectivas em relação a tal escolha. É como se houvesse uma incorporação entre mãe e filha, uma relação conturbada na qual ambas se perdem em seus respectivos papéis, em seus sonhos e até mesmo em seus corpos. Nessa antropofagia familiar, talvez chamar de autorretrato seja um reflexo inconsciente da forma como absorvo essa relação, me vendo enquanto um desdobramento da minha mãe. Então, pensando nessa incorporação, eu fiz uma série que sai de um autorretrato até o outro, né? Então, não tem começo, não é que saia do meu para o dela ou do dela para o meu, é isso, esse looping aí. E que eu penso muito nessa incorporação, assim, como eu vou envelhecendo e assumindo as características físicas dela. Quando eu sobrepus os nossos retratos, eu percebi que os nossos traços, né, os olhos, a boca, o nariz, eles se encaixam. Então, à medida que eu envelheço, e envelheço aqui com ela, né, porque esse tempo, a minha dificuldade em ter que voltar para cá é envelhecer nesse buraco, porque aqui é um buraco, né, é uma cidade que tem nome de coronel. Então, assim, a minha vida tá custando a minha vida aqui, né? Até mesmo em relação à carreira artística, o pior lugar para eu estar seria aqui, né? Poderia estar em algum outro lugar, circulando. Tem um centro cultural aqui que nunca está aberto, não funciona. Então, esse apagamento, esse envelhecimento meu e, ao mesmo tempo, esse rejuvenescimento dela, né? Como que as mães se alimentam das crias, né? Como que o sangue novo, né? Vampira, né? Eu penso nesse vampiro, assim. E, ao mesmo tempo, essa incorporação dos sonhos, né? E aí, de repente, ela se torna artista também. E é algo através da minha prática, então eu também trago ela para perto, né? E aí, pensando nisso ainda, da devoração da mãe, da incorporação, eu fiz essa série, que é eu fiz uma máscara do rosto dela, e aí fiz esse ensaio, a Máscara de Mãe, o nome, pensando também no livro Totem e Tabu, que o Freud fala do mito da Ordem Primieva, que os irmãos se reúnem e eles estão revoltados contra o pai, né, o pai gozador, que detém o poder, detém a lei, e eles matam o pai, mas eles matam o pai e devoram, incorporam, né, comem esse pai. E aí também me lembra Saturno, a pintura do Saturno devorando os filhos, né. O prazer da escrita foi uma redescoberta que tive no ano passado com a série Cartas à Minha Mãe. Então, eu comecei a postar no Instagram, assim, uma carta poema e uma fotografia. E aí, quando eu percebi, eu já tinha muito material. E aí, ela é uma série em andamento, né, que eu continuo trabalhando, que geralmente ela é ativada por alguma coisa que acontece. Então, por exemplo, o dia eu estava sentada ali atrás e a minha mãe foi me alcançar o chimarrão, e quando ela pegou a alça da térmica, a térmica caiu. E aí, quando a térmica caiu e quebrou, assim, me deu uma tristeza muito grande, e aí eu escrevi essa carta poema. Escorregou entre os teus dedos, uma garrafa feita em pedaços. O chão escaldado pela água fervente. Eu, que estava muito próxima do ocorrido, ouvi o estrondo que reclamou das tuas mãos atrofiadas. Mãos que já não fecham garrafas, que desfalecem ao erguer peso e há tempos perderam um reflexo. Ao me ver espelhada nos cacos, fui tomada pela imagem dos nossos corpos em queda, corpos pré-estilhaçados. Assim como uma mãe se alegra a cada gesto novo do seu bebê, eu, mãe ao contrário, morro a cada gesto falido teu, porque não foi apenas uma garrafa quebrada, foi um alerta do porvir, um lembrete de que a vida é escorregadia, e a qualquer momento, um descuido de uma mão enfraquecida se despedaçará, nos despedaçaremos. Amanhã vou embora. Aqui foi quando eu estava indo para o mestrado em Florianópolis, então eu passei o período do isolamento
assim, completamente isolada com ela, porque realmente não tinha lugar nenhum para eu ir aqui. Eu não saio, eu fico sempre em casa, por isso que eu produzo tanto, eu acho. Mas realmente isolada, então foram 2 anos dessa convivência intensa. E a primeira vez que eu saí foi para fazer as aulas, os créditos presenciais em Florianópolis, na UDESC. E aí eu escrevi essa carta, poema. Amanhã vou embora. Não estarei mais por perto para te ver sangrar. Da tua pele fina jorra muito sangue, ainda que por pequenos cortes, como esse pontinho na tua testa. Já tenho vários cabelos brancos. Lembrarei de você sempre que me olhar no espelho. É provável que você não se desnude tanto, mas vou continuar nua por aí. Essa aranha artificial é ridícula, mas tenho medo. É extremamente difícil sair da teia de uma mãe-aranha. Depois de devorar o macho, ela tem a cria só para si. Como já está nutrida, ela vai devorando aos poucos e ensinando a devorar. Num determinado ponto, mãe e filha-aranha devoram-se mutuamente. Por amor, por ódio, por vingança, por esperança. Eu espero uma vida livre. Você espera por mim. Façamos um pacto de leite. Eu, que tomei do teu, te amamentarei. Mas não me sugue igual a um bebê que muito tem pela frente. Sorva suavemente. O faça em silêncio. Se possível, no escuro. Não me deixe ver assim tão na pele a paródia da vida. O meu corpo, consumido pelo tempo. O meu tempo, consumido por você. Nós, consumadas. Às vezes eu escrevo pensando numa frase que me chama a atenção, sabe? Por exemplo, a Simone de Beauvoir, num livro, ela fala que a velhice é a paródia da vida. E aí sempre me ficava, né, sempre ficou na minha cabeça isso, a velhice sendo a paródia da vida, né? Então, como a velhice da minha mãe demanda da minha vida, né? E como isso tudo é uma grande paródia. Então, o jogo artístico, ele é um meio pelo qual minha mãe e eu ressignificamos a nossa relação, mas ele também redefiniu a forma como a Adair Martial se relaciona com o mundo. Então, ela cresceu na roça, não teve estudo formal, sempre trabalhou como empregada doméstica, e aos 70 anos, quando ela já não esperava muita novidade da vida, com orgulho passou a se ver e se dizer artista. Então, dessas fotos que a gente fez, ela começou a ela também fotografar. Ela não tem um olho, ela teve um tumor no globo ocular e teve que fazer uma enucleação, então ela tem baixa visão no outro e nunca teve, né, educação formal, nunca aprendeu a fotografar, nunca tinha tido contato com arte e nem com feminismos, né? Mas aí de repente ela começa a fotografar, ela começa a produzir, ela começa a fazer desenhos, ela começa a fazer crochê. Então a arte trouxe uma perspectiva assim que redefiniu essa vida dela, né? E eu acabei cedendo aquele sonho da minha mãe e sou sua companhia na velhice. No entanto, essa convivência me conscientiza sobre a importância de erotizar a vida e por isso, através da arte, nos posicionamos política e ativamente no mundo, nutrindo nossos desejos e resistindo à domesticação. Não abandonamos nem renegamos o espaço doméstico, mas o transformamos em uma trincheira. Fazemos fotos das nossas amputações, poemas sobre as nossas dores. Somos selvagens. O projeto Autorretrato em Familiar é doméstico e é erótico. Erotizamos o doméstico. Então eu termino com uma citação da Audre Lorde sobre o erotismo, que eu acho fantástica. A própria palavra erótica vem do grego eros, a personificação do amor em todos os seus aspectos, nascido do caos e personificando o poder criativo e harmonia. Então, quando falo do erótico, o estou pronunciando com uma declaração da força vital, daquela energia criativa fortalecida, cujo conhecimento e uso estamos agora retomando em nossa linguagem, nossa história, nosso dançar, nosso amar, nosso trabalho, nossas vidas. E aí, trouxe mais umas imagens de outros ensaios que a gente fez. De ensaios fotográficos, a gente tem 13 finalizados, e aí nós trabalhamos com outros projetos, outras obras, e agora ela trabalha como coautora, né? Aqui, por exemplo, é uma série de panos de prato. Eu fiz é um bordado, né? Eu fiz os bordados com desenhos de cenas de filmes pornográficos. E a minha mãe fez o crochê. Uma série bem grande também.
E finalizo com essa foto, que é de um projeto em andamento, um livro de receitas, e essa é uma receita de coquetel Molotov. Perfeito, Dari. Muito obrigada. É sempre muito bom ver o teu trabalho, né? Eu tenho a sorte de, enfim, conviver contigo e ver em outras oportunidades também, mas eu sinto que sempre tem algo novo, assim, sempre tem uma nova descoberta, isso é muito bom. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa, conversar com a Dari, eu fiquei bem feliz que a gente tem vários artistas aqui, né, junto com a gente, então acho que também tem muita coisa para trocar, assim. Se quiserem aproveitar a oportunidade, está disponível. A gente pode começar, então, eu acho. Eu queria dizer que eu tô aqui como mediadora, mas eu também tenho a minha listinha de perguntas. E muitas curiosidades e muito incrível, assim, de ver esses desdobramentos acontecendo e você mesma falando, sabe, Dari, sobre, como se chega, né, um pouco nesse lugar, porque, eu lembro da minha mãe dizendo pra mim, vendo o seu trabalho, por exemplo, que aquilo era inimaginável. Ela falou: "Meu, isso aqui pra mim é inimaginável", assim, tipo, caramba, o que, foi tipo, explodiu, assim, a cabeça dela, essa ideia de, tipo, de ter uma fotografia onde é um autorretrato duplo e é a sua mãe e é você, e tipo, enfim. E então eu sou fã mesmo do seu trabalho, não é só não é só conversa, e então a gente também vai ter nossas perguntinhas e quem quiser deixa aqui no chat, ou se quiser abre o microfone aí, não precisa abrir câmera, mas abre o microfone e senta aqui para bater papo com a gente. Mas você sabe que a minha mãe, eu sempre perguntei, né? Foi algo que eu sempre perguntava para ela, assim, porque era uma coisa que sempre me intrigava muito, assim, por que que ela faz isso? Porque, assim, não tinha instrução nenhuma. Tirar a roupa, né? A maioria das fotos são, eu falo assim que é pouca roupa, ela fala, é assim que chama agora. Tipo, fazer foto pelada, né? Tirar a roupa, e essas cenas, né? Me enterrar, é muito forte. E eu me perguntava assim, mas por que que ela aceita, né? Por que que ela faz isso? Será que ela tem medo? Será que e até que com ela começou ela mesma fazer, né? Ela fazer as fotografias e ela produzir. Então, mas a gente sempre manteve conversa. E aí é uma coisa que eu pergunto, ela sempre me responde a mesma coisa. Ela fala assim que ela nunca imaginou que ela fosse capaz. Então, eu acho que qualquer mãe que você pergunta e que fale assim que nunca, eu acho que talvez seja, eu não sei, claro, é a relação que a gente constrói juntas, né? Cada família vai abordar de uma forma, mas eu acho que é porque nunca foi proposto. Nunca foi proposto, sabe? Porque ela fala assim que ela nunca se imaginou fazendo isso, que ela nunca imaginou tirando foto, que ela nunca imaginou sendo artista, e ela adora. Ela tira a maior onda, assim, é motivo de piada. Ressignificou mesmo a vida dela, sabe? A gente tem ido, eu tenho acompanhado ela nas consultas com o geriatra. Hoje eu fui para uma consulta com a nutricionista geriátrica também, porque ela está com sérios problemas, assim, e 71 anos, uma mulher que sempre trabalhou trabalho pesado, né? E eles falam que atividade lúdica, leitura, artes, assim, é essencial para essa idade, sabe? Eu tenho visto que eu estou indo muito pela questão do envelhecimento e da erotização da vida na minha pesquisa, justamente porque eu tenho que lidar com essa condição agora, sabe? E assim, da minha mãe e logo do meu, né? Sim, é um espelhamento incrível, assim. Mas é nesse sentido, acho que não só pela proposta, porque é isso que você falou, tipo, meu, ela topa, sabe? Então, isso é extremamente explosivo, assim, na minha perspectiva, sabe? De receber um sim, porque não só como você mesma trouxe, né? Essa partilha de confiança, né? Assim, e esse lugar que vocês habitam juntas, né? De
vou chamar aqui de um lugar sutil, né, sei lá, onde vocês estão trabalhando coisas ali sutis, cada uma na sua mas ao mesmo tempo juntas. Mas é muito incrível isso, né, assim, você se propor a topar também uma coisa nova. Pode ser, né, assim, brócolis, né, na infância, mas foda-se, é o novo, é o desconhecido, é inevitavelmente tenso, né, assim, porque não é familiar, assim, e daí, nossa, revolucionário, assim, é muito massa. Sim, eu acho muito incrível, Dari, como o teu trabalho, ele é inspirador não só, assim, no sentido de artista, né, por eu ser artista e me inspirar como artista, mas como pessoa também, assim, nessa coisa de, como tu falou, né, tem coisas que nunca foram propostas, e aí isso me faz pensar, né, na minha relação com a minha mãe também, e acho isso incrível, como mesmo uma pesquisa sendo autobiográfica, sendo sobre si, o quanto ela vai para os outras pessoas, né, e, enfim, aí eu fico pensando muito sobre isso, assim, como tem esse atravessamento na própria vida, né? Vida e arte, assim, estão muito conectadas mesmo. Se é que dá para separar essas coisas. Mas, enfim, eu vou passar uma pergunta aqui do César, que ele colocou no chat, que ele falou assim: pano de prato é essa coisa identificada como coisa de mãe. Isso estava em jogo na hora de elaborar aquela série? Existe esse jogo de significados como intenção ou como parte do processo criativo? Oi, César, obrigado pela pergunta. Esses panos de pratos eu tinha feito quando eu estudava pintura ainda. Eu tinha feito uma primeira série de umas figuras, eram os desenhos de umas figuras animalescas, geralmente três figuras transando. E tinha feito essa série com esses panos. E aí, mais tarde, eu pensei em fazer a partir dos filmes pornográficos. E essa questão da sexualidade, né, e da diversidade sexual e tal, ela estava muito relacionada pela questão do meu pai, né, a experiência dele e também por essa questão dessa rejeição, né? Eu convivi com ele. O cara vinha aqui direto, sabe? A gente se via, mas ele não me assumia legalmente porque ele não queria uma filha mulher, mas eu era um bebê. Então, essa questão da sexualidade sempre foi algo assim, que me pegava muito. Então, eu tematizar, antes de eu começar esse trabalho mais direto com a minha mãe, era o meu tema, o bordado e a sexualidade. E aí eu pensei muito no pano de prato, né, como suporte para esses bordados, porque poderia ser qualquer outra coisa, né? Poderia ser um outro tecido, poderia ser uma roupa, poderia ser um papel, madeira, porque eram os suportes que eu experimentava o bordado. Eu pensei no pano de prato muito por essa questão dos jargões, né? Lugar de mulher é na cozinha. Então, é na cozinha? E quais são os assuntos que circulam na cozinha, né? Então, assim, tipo, interior, né? Acho que não é só no interior, meio que geral, assim, famílias mais uma pegada tradicional. Acho que tem os almoços, né? Tem os jantares, e aí os homens vão conversar e as mulheres vão para a cozinha, né? Vão fazer a comida e depois vão limpar. E aí quais os assuntos que estão circulando ali? Então eu pensava muito a partir desse simbólico do lugar que é o espaço, a cozinha, né, o espaço doméstico, e eu acho que ali no pano de prato é uma pontinha que agora tá se desenvolvendo nesse último trabalho que a gente está fazendo junto, que é um livro de receitas, e que a gente faz 10 receitas de dentro da cozinha, no espaço doméstico, e são essas receitas, o coquetel Molotov, morcilha com sangue tirado do meu braço, é, bolo em formato de cu, grosso de coca virada, que aí a massa, né, vai se transformando em vulva. E eu acho agora eu fiquei pensando, né, nessa relação, eu acho que tem tudo a ver, assim, essa subversão mesmo, né, que é o que eu falo, que a gente não renega e nem abandona o espaço doméstico, a gente transforma ele numa trincheira. Então é meio que o que tem aqui dentro que a gente pode usar para bombardear as coisas. O pano de prata é uma delas, assim. Uau! Muito bom, que faz as receitas e depois já aproveita o pano de prato para secar a louça das receitas feitas. Para enxugar as lágrimas. Também. Ai, ai. Dari, assim,
mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro do que a gente está conversando, né? Como a gente é o coletivo sobre artistas latino-americanos, eu queria ver também, saber um pouco mais, assim, compartilhar sobre quais são as tuas referências, se tu tem, né? Referências de artistas latino-americanos e como que elas atravessam as tuas criações. Eu tenho uma questão com as referências que é, eu consumo muita coisa. Eu consumo muita coisa. Eu leio bastante, eu vejo muito portfólio, gosto muito de ver portfólios. Filme faz tempo que eu não assisto, mas assistia muito filme. E essas referências, elas ficam na cabeça da gente, né? E às vezes eu começo a pensar, nossa, né, tem uma coisa que eu fiz aqui que parece tão legal, mas daqui um pouco aparece, sabe? Porque tem as palavras, né, essas impressões, assim, elas sempre ficam. E as minhas referências, elas não estão muito claras, assim, mas tem algumas que me inspiram muito, algumas artistas que me inspiram muito. Por exemplo, a Leonora de Barros, eu tive o prazer de conhecê-la no início do ano, a forma como ela trabalha com a imagem e a palavra, a poesia, eu acho muito legal, gosto muito. A Berna Reale, o impacto das imagens dela, a estética das imagens dela, é uma coisa que eu acho fantástico, assim, acho maravilhoso. Tem uma artista argentina, Nicola Constantino, ela tem um primor, assim, nas imagens, é uma estética, incrível, eu acho muito forte, muito lindo, e ela também trabalha a temática da maternidade de uma forma, assim, absurda. Tem um trabalho que ela faz um duplo dela, então, porque ela é tudo, ela faz tudo que ela precisa, tudo que ela precisar aprender, se ela precisar aprender engenharia para construir alguma coisa, ela faz, e ela é taxidermista. O pai dela era, se ela acontece, nossa, eu adoro ela, na verdade, ficar falando dela. O pai dela era cirurgião e quando ela tinha uns 7 anos, ela acompanhou ele numa cirurgia, assim, depois da cirurgia, né? E ele estava fazendo os pontos e ela estava extremamente preocupada com como ia ficar aquela cicatriz. E ela falava pro pai porque ela queria que ficasse bonito, assim, então era algo. E o pai preocupado que ela ia ficar traumatizado, né? E ela é taxidermista, então ela tem muitos trabalhos com taxidermia e com um material que imita a pele. E aí ela faz o duplo dela, então ela faz uma escultura que é um duplo dela, e ela tem um bebê com esse duplo, e elas juntas matam esse bebê, assim, é uma pira, eu acho incrível, assim, é maravilhosa. Nicola Constantino. Silvana Macedo é uma artista, minha professora na UDESC, e ela tem um trabalho que é autobiográfico também e é muito intimista, assim, é intimista no sentido da intimidade, assim, dela, que eu acho muito bonito, muito, muito delicado, muito forte, assim, eu acho é uma influência para mim. A Val Souza é uma artista que eu conheci esse ano também, uma residência em foto performance que nós fizemos juntas, e eu fiquei impressionada com o respeito que aquela mulher tem pela produção, sabe? Assim, eu nunca tinha conhecido alguém que leva tão a sério e respeita tanto a si, enquanto artista, e a produção, sabe? É um comprometimento, é algo assim que fala assim, é isso, sabe? Eu respeito minha produção e eu exijo que minha produção seja respeitada, porque é o que eu faço, é o que eu quero fazer, e é o que eu estou passando um tempo da minha vida fazendo. Então, assim, nesse meio, a gente lida com situações, assim, que são extremamente abusivas, sabe? E eu aprendi com ela a falar não, assim. Algumas coisas fala, não dá, sabe? Porque, em primeiro lugar, tá esse respeito pelo próprio trabalho, né? Pelo tempo que você emprega nessa pesquisa. A Karen Dolores é uma artista que eu acompanho no Instagram, que ela trabalha com crochê, e ela tem um trabalho super legal também. E aí tem no campo da escrita, Natasha Tiné. Ela é uma artista e escritora, ela mora em Curitiba, mas ela não é de Curitiba. Eu acho que ela é de Maceió, se eu não me engano. E ela tem um trabalho maravilhoso também, tem um livro que eu adoro, que é Veludo Violento. Gosto muito a forma de escrita, inclusive nós estudamos juntas no curso de pintura, e foi a partir dela que eu comecei a me permitir mais escrever, porque eu sempre tive muita vergonha do que eu escrevia, assim, eu sempre achava assim, é muito
ai, muito chororô, muito pessoal, muito ruim, não sei o quê, e eu morria de vergonha, eu sempre gostei de escrever, e aí eu passei um tempão sem escrever por causa disso, assim, era algo que eu tinha, e com ela, assim, eu comecei a ter uma outra visão, assim, meio que foi uma inspiração, porque eu li o que ela escrevia e falava, nossa, como ela lida bem com as palavras, e é isso, é trabalhar as palavras, e a minha escrita, para mim, a escrita dessas cartas poemas, eu sempre penso muito em imagens, assim, assim, às vezes eu penso que eu estou descrevendo imagens, assim, então ela é uma referência importante para mim, e também tem a Viviane Mosé, que ela trabalha com teatro, mas é uma poetisa e é uma filósofa, e ela é maravilhosa. Ela tem uma peça, trabalha com uma peça do Nietzsche. Nietzsche é uma grande referência para mim na filosofia, e é Assim Falou Zaratustra, acho que é o nome da peça, acho que deve ser. E ela é ótima, porque ela traz o pensamento trágico do Nietzsche para a prática, né? É uma filosofia que ela sai daquela história da filosofia, é na prática, e o Nietzsche ele fala do tesão da vida. É a vida dionisíaca, é a vontade de potência, é viver o tesão na vida mesmo, sabe? Você bancar o desejo, descolonizar o inconsciente, né? Entender o que é o seu desejo de fato e pagar o preço, né? Então, Viviane Mosé, e ela fala com tesão, com uma alegria, assim, que me encanta muito, assim. E aí, só para fechar, tem uma artista que eu também tenho seguido no Instagram, que é do teatro também, que o nome dela é Rafaela Azevedo, e a personagem é King Kong Fran, que eu acho um sarro e que é um deboche da heterossexualidade. E então essa personagem ela assume, ela vive num mundo onde os papéis se inverteram e a forma como as mulheres cisgêneros são tratadas pelos homens cisgêneros é invertida. A forma as mulheres tratam os homens cisgêneros da forma como elas são tratadas. Então, assim, eu tô adorando, assim, acho super legal. Humor, esse humor, assim. Então, ela fala, assim, dos homens que passaram dos 35 anos, que eles já são senhorzinhos, que já não serve, que tem que pegar escondido. Essa pegada, assim, eu gosto desse humor, essa coisa meio ácida, assim, acho interessante, assim, acho que hoje, assim, minhas principais referências acho que vão por aí. Que legal. Adorei saber das referências, algumas são minhas também, e é muito legal ver também como é que bate com a Arla, né? O que faz ainda mais sentido para mim do convite e do teu aceite, assim, que é essa coisa também de conversar com pessoas que estão próximas da gente, né? Acho que todas as que tu falou são artistas contemporâneas, e muitas delas estão próximas de ti no teu dia a dia, né? Ou estiveram em algum momento. Eu acho isso super importante, assim, acho que é uma das nossas missões aqui na Arla também. Gabriel tá com a mão levantada. Pode falar, Gabriel. Gente, boa noite. Me ouvem? Boa noite, sim. Legal. Sim. Não, é porque muito legal, Daris, do teu trabalho. Já conheço um pouco, inclusive estava aqui na galeria, tava olhando para até liguei aqui a câmera, que enquanto tu falava dos trabalhos, eles estavam aqui na frente, super, super incríveis, em especial aquele com o olho da sua mãe na mão, assim, é muito, muito forte, assim. E o teu trabalho, para mim, ele tem tu falou agora dessa sua última referência, né, de um deboche, de um sarro, uma coisa que é quase engraçada, que tem uma acidez também, um engraçado, mas que tem uma pitada de azedo também. E o teu trabalho, para mim, ele tem um pouco disso também, assim, em alguns momentos, ao mesmo tempo que é muito delicado e muito profundo, assim, muito amoroso também, ao mesmo tempo que não é amoroso, assim, é meio ódio, amor, é tudo meio junto, assim. Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre essa acidez, assim, que vem meio junto do amor, às vezes parece também, não sei, fiquei pensando nisso. Tem um livro da Anne Carson. Ah, não tá aqui porque tá no Kindle. Esqueci que já
Isso é coisa do passado. Não, tá no Kindle. O nome é... Inclusive, foi feita uma tradução agora por uma poetisa, também uma escritora de Curitiba, que participa do mesmo grupo que a Natasha Tiné, essa que eu comentei do Veludo Violento, que o livro, o nome é Eros, o Doce Amargo. E Anne Carson fala sobre esse amor agridoce, né? Doce e amargo. Acho que a tradução correta é doce e amargo. Ai, agora não tô lembrada. Mas porque tem importância, assim, se vem antes o doce ou o amargo, mas agora eu não consigo lembrar, porque isso vem de Safo, na verdade, não é nem Anne Carson, ela tá falando de Safo, que Safo fala sobre o Eros. E ela fala muito sobre a escrita na poesia, né? Como esse amor, esse Eros doce e amargo, como ele se apresenta. E eu acho que é mais ou menos isso, sabe? A Viviane Mosé, acho que é no poema que ela fala, assim, de que as pessoas acham que o amor, ele é linear, né? E, assim, eu apresento a relação mãe-filha, mas que também é relação entre duas mulheres, e eu acho que qualquer relação, eu acho que tem essas expectativas, assim, desse amor linear. E aí a Viviane Mosé, ela fala, então, que as pessoas têm essa expectativa desse amor que é linear, né, só amo, 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 mas que, na verdade, essa linha contínua, num eletrocardiograma, ela significa morte, né, que enquanto o coração ele está pulsando, enquanto tem vida, essa linha, na verdade, ela sobe e desce, né, e eu acho que nas relações, acho que é isso. E, então, assim... Eu amo a minha mãe, mas eu odeio a minha mãe. Tipo, eu odeio ter que conviver com a falência do corpo dela. Eu odeio perceber como ela tá fraca. Eu odeio, de repente, eu ter que acompanhar em todas as consultas. E aí ela olha para mim e fala assim: o que que falou? Eu não entendi o quê. E aí, então tá, vamos suplementar a creatina. Daí eu falei: eu tenho creatina. Então pode dar já para ela e tal. E a gente termina a consulta, a gente vai lá na cozinha, eu mostro o pote de creatina, ensino ela a preparar. Meia hora depois eu volto lá, a xícara tá com a creatina porque ela esqueceu de tomar. Mas assim, sabe, umas coisas assim, tipo, eu não posso, sim, eu não posso. Eu já tô aqui, eu já tô, assim, o básico, entende? Assim, isso é muito difícil, isso dá muita raiva. E ao mesmo tempo que eu quero cuidar, ao mesmo tempo que fui eu que fui atrás dessa nutricionista geriátrica, ao mesmo tempo que sou eu que tô indo atrás das coisas, que sou eu que levo ela, porque eu hoje mesmo estava pensando assim, fico pensando assim, ué, mas você não é a insensível, a malvadona, desde que morra de colesterol, desde que tenha pressão alta. Se der diabetes, morre logo. Entende? Eu acho que é exatamente esse humor. Isso é um humor, tá? Mas eu acho que é exatamente isso, sabe? E porque, assim, é isso. Sou filha única. Sou filha única. Eu preciso lidar com isso. Então, eu acho que essa ambiguidade... Eu acho que é muito o que eu sinto mesmo, sabe? Essa ambiguidade que eu sinto, essas coisas. E aí, essas coisas, sabe? De repente, daqui um pouco eu escrevo alguma coisa sobre essa experiência com o esquecimento da creatina, sabe? Através da arte, eu acho que eu consigo sublimar isso, consigo lidar com isso, consigo continuar aqui. Só que aí, já que a arte é o que a gente produz é um espelhamento dessa convivência, e essa convivência, ela é ambígua, né? É esse eu te amo e eu te odeio. Então, acaba que os trabalhos, ele tem essa acidez também, né? E eu acho que o que eu amenizo um pouco em alguns trabalhos é que eu tenho uma preocupação estética mais tradicional, no sentido assim de que eu quero fazer uma imagem bonita, e bonita no sentido padrão mesmo, aquela primeira foto do olho, para mim ela é esteticamente, eu acho ela bem resolvida, sabe? E ela tem referências na pintura, meu trabalho sou formada em pintura, né? Bacharelado em pintura. Tem uma referência bem acadêmica, assim. Então, eu acho que essa questão da estética, de como que eu resolvo esteticamente os trabalhos, eu acho que suaviza um pouco essa dureza, porque senão seria muito soco, né? Obrigada, Dariane. Obrigada, Gabriel, pela pergunta também. Desculpa interromper assim, mas é que a gente está chegando para o fim já, e aí pode ser que em algum momento a gravação pare aqui, a gente não queria
que isso acontecesse. Mas, Dari, estava falando da pintura, né? Só para encerrar, assim, eu lembrei que a Débora, que é a orientadora da Dariane, né? Fala que o teu trabalho também é barroco, né? Que ela enxerga dessa forma, assim, com essa influência da pintura e tal. Mas, gente, acho que encerramos por aqui. Bárbara, você quer dizer mais alguma coisa? Dariane, obrigada a todo mundo que veio, gente. Obrigada, Dariane, mais uma vez. Foi Quero incrível. só agradecer também a todo mundo que está presente, que pode estar presente aqui com a gente. Dari, enfim, pela sua presença, pela sua generosidade mesmo em estar vindo aqui alimentar um pouquinho a gente desse teu tesão, né? Dessa tua pulsão também tão forte, tão linda, tão grotesca, tão ácida, tão perfeita, assim. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. E é só isso. Gratidão e até o próximo bate-papo. Quero agradecer, agradeço o convite novamente, agradeço a pergunta do Gabriel, agradeço a todos que estão aqui ouvindo. E é isso aí, né, gente? Vamos ir se alimentando cotidianamente, porque é isso. Gabriel apareceu para dar um tchau. Tchau, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Valeu, César. Um beijo.